De castelos posicionados em penhascos desmoronando, a blocos de apartamentos em terras tóxicas. Venha comigo conferir as cidades mais assustadoras construídas na beira do mundo. A cada cidade vamos aumentar as apostas, já que cada uma se torna cada vez mais precária. Começando com um pouco da cultura da canoa em Lagos, na Nigéria. Viver à beira-mar parece divertido, mas em alguns lugares a vida sobre a água pode ser extremamente perigosa. Na beirada de Lagos existe uma comunidade parcialmente flutuante chamada Makoko, composta por 6 vilarejos que formam uma gigantesca favela. 4 deles estão sobre a água da Lagoa de Lagos, na costa leste, e a maioria das estruturas ali é construída sobre estacas resistentes, para evitar o colapso nas águas sujas e poluídas. Essa comunidade vive espremida, com estimativas populacionais de até 250 mil pessoas. E eu achando apertado dividir o apartamento com 6 colegas. É preciso navegar de canoa pela favela e sobreviver com pouquíssima eletricidade e saneamento. Além disso, os moradores são extremamente vulneráveis a doenças, e a região apresenta níveis alarmantes de mortalidade materna durante o parto. Mas os residentes fizeram o melhor de sua casa aquática. O assentamento tem várias mercearias, igrejas e até um motel. Já foi até lar da escola flutuante de Makoko, sustentada por tambores plásticos reciclados que flutuavam sobre a água, com um telhado triangular que mantinha a estrutura equilibrada. Mas esse estilo de vida está ameaçado. Nos últimos anos, Lagos tem sofrido com chuvas e enchentes cada vez mais intensas que ameaçam toda a cidade. A localização de Makoko na água a torna especialmente vulnerável. E há perigos de que o aumento do nível do mar, causado pelas mudanças climáticas, afunde a favela inteira no oceano. Vários prédios, como a escola flutuante, já desabaram e nas próximas décadas, Makoko pode simplesmente desaparecer. Literalmente na borda atual do planeta. É assustador saber que sua cidade será engolida pelo mar. Às vezes, a mãe natureza é uma senhora bem cruel. Mas Makoko não é a única comunidade construída em um local perigoso. Costumamos pensar em cidade como uma metrópole extensa, cheia de prédios e ruas movimentadas, espalhadas por vários bairros. No entanto, Yanjin, na província de Yunnan, na China, é uma cidade agitada incrivelmente compacta, porque está inteiramente localizada às margens do rio Heng. Tentar encaixar uma cidade inteira em algumas estradas longas e sinuosas parece loucura, mas inacreditavelmente, Yanjin tem 450 mil moradores, mais do que cidades americanas como Orlando, Nova Orleans ou Honolulu. Os moradores vivem espremidos em prédios altos ao longo de uma faixa de apenas 5 quilômetros, o que soa como um pesadelo claustrofóbico. Para piorar, os edifícios estão na base do vale do rio Heng, com penhascos íngremes acima. O espaço entre o rio e os penhascos tem apenas 30 metros de largura, em alguns pontos, tornando Yanjin a cidade mais estreita do mundo. E os moradores enfrentam perigo de ambos os lados, constantemente ameaçados por deslizamentos de terra e enchentes. Em 2006, um terremoto de magnitude 5,1 atingiu o condado de Yanjin, fazendo pedras dos penhascos despencarem sobre a cidade. Dezenas ficaram feridos e pelo menos 17 pessoas perderam a vida. Desde então, madeira e concreto armado têm sido usados para reforçar os edifícios. Mesmo assim, a cidade sofre com enchentes quase todos os anos, à medida que o rio Heng transborda. Muitos prédios foram construídos sobre colunas fortes, como estacas, para resistirem à água. Mas, segundo um morador, as enchentes causam acidentes e ferimentos graves todos os anos. Apesar de ser linda, viver tão perto de um rio imprevisível e de penhascos que desmoronam parece absolutamente aterrorizante. É um verdadeiro caos de perigo em dobro. Mas vamos agora sair do fundo do vale para as maiores alturas. Meu primo Dave adora me forçar a fazer trilhas longas por montanhas íngremes. E eu sempre sinto que estou na beira do mundo quando olho para baixo. Mas acho que eu teria muito mais medo de viver lá em cima, numa cidade no topo de uma colina como essa. Bem no alto da região de Lácio, na Itália, fica Civita di Bagnoregio, uma cidade medieval do século 7 a.C., construída sobre rocha vulcânica. A mais de 420 metros de altitude, a cidade literalmente se ergue acima das nuvens, e só é acessível a pé por uma ponte de 300 metros de comprimento. Antigamente era preciso subir caminhos íngremes pelos penhascos, montado em um burro, até um portão principal, acessado por um túnel escavado na rocha. Mas devido a deslizamentos contínuos ao longo dos séculos, a ponte moderna foi construída em 1965. Ainda assim, embora o caminho até a cidade não seja mais tão perigoso quanto antes, viver ali continua sendo arriscado. O topo da colina é formado por uma rocha vulcânica macia, chamada tufo, extremamente suscetível à erosão. Assim, séculos de chuva causaram deslizamentos que vêm lentamente destruindo Bagnoregio. Especialistas acreditam que hoje ela tenha apenas 1/3 do tamanho original. O platô inteiro corre risco constante de colapso total. E por isso, Bagnoregio é conhecida como La Città che muore, ou a cidade que morre.
É amplamente aceito que um dia ela irá desmoronar por completo. Ainda assim, 12 moradores chamam o lugar de lar. E como é um patrimônio mundial da Unesco, até 1 milhão de pessoas visitam a cidade todos os anos. Mas, infelizmente, cientistas dizem que nada pode evitar seu colapso inevitável, marcando-a como mais um pedaço do mundo à beira de desaparecer por completo. E falando em morte, uma cidade dentro de um vulcão parece coisa de um conto assustador, não é? Pois saiba que, embora tecnicamente não seja uma cidade, a vila de Aogashima, no Japão, fica dentro de um vulcão ativo a mais de 350 quilômetros da capital, Tóquio. A cratera de Aogashima tem cerca de 5 quilômetros de circunferência e abriga 200 moradores, além de outro vulcão menor, chamado Maruyama. Os moradores estão praticamente isolados do resto do mundo, sem conexão com a internet nem sinal de celular. De fato, nos 6 quilômetros quadrados da ilha, só há uma loja, 3 bares e um correio para atender às necessidades da população. E se algum dos dois vulcões entrar em erupção, todos estarão em apuros. Se uma nuvem de cinzas te perseguir aqui, não há para onde correr. E Aogashima já teve seus surtos antes. A última erupção foi em 1785 e tirou cerca de 140 vidas, reduzindo pela metade a população da ilha na época. Até hoje não há aeroporto. Para fugir e alcançar o continente mais próximo, é necessário fazer uma viagem de 3 horas e cerca de 80 quilômetros até Hachijojima, de barco. Então, embora esse paraíso exuberante seja o sonho de alguns, a sensação de estar preso em uma ilha mortal como essa me dá arrepios. Eu estou disposto a arriscar uma queimadura de sol nas férias, mas morrer queimado por lava já é demais. Ok, agora imagine um lugar onde o perigo não vem apenas da terra sob seus pés, mas também do ar congelante acima. Norilsk é uma cidade extremamente isolada na Rússia, localizada a cerca de 400 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. No inverno, as temperaturas chegam a uma média congelante de 31 graus Celsius negativos. Mas o frio não é a única coisa que torna o lugar inóspito. O ar também contém níveis tóxicos de poluição. Norilsk foi construída na década de 1920 sobre ricos depósitos de metais como níquel, cobre e cobalto. Assim, diversas minas e fábricas metalúrgicas foram instaladas na região a partir de 1935. Essas instalações foram construídas por trabalhadores de campos de trabalhos forçados, e a cidade logo se tornou o maior complexo de fundição de minério de metais pesados do mundo. Mas o processo de queima desses minérios para a extração de metal libera o gás dióxido de enxofre altamente ácido e corrosivo, que polui o ar, provocando chuva ácida e formando nuvens venenosas, capazes de sufocar qualquer um que passe por perto. Logo, Norilsk enfrentou os piores níveis de poluição por dióxido de enxofre do planeta, e na década de 1980, todas as árvores ao redor haviam morrido, devido ao gás interromper o processo de fotossíntese essencial para as plantas. Mas não é só a flora que sofre. Por incrível que pareça, cerca de 174 mil pessoas vivem em Norilsk e enfrentam doenças respiratórias e problemas de pele constantes por causa da poluição. A expectativa de vida na cidade é de apenas 60 anos, bem abaixo da média russa de 73. Respirar o ar pode causar pneumonia e caminhar pelas ruas pode arder seus olhos. Desde 2001, Norilsk é considerada parcialmente fechada e visitantes entram apenas com permissão especial do governo russo. Além disso, não há estradas para Norilsk. O acesso só é possível de avião ou barco, e a cidade só teve acesso à internet em 2017. Seus moradores estavam completamente isolados do mundo exterior. Então, por que alguém escolheria viver ali? Bom, muitos dos habitantes já estão acostumados com esse estilo de vida, e os empregos nas áreas de mineração e metalurgia oferecem salários supostamente de 2 a 3 vezes maiores do que a média nacional. Isso pode ser tentador para alguns, mas nem a maior quantia de dinheiro do mundo me convenceria a morrer por envenenamento de enxofre antes de me aposentar. Bom, depois de toda essa fumaça tóxica, eu preciso de um pouco de ar puro. Então, vamos até um dos lugares mais verdes e mortais do planeta. Explorar os limites da Terra através da selva exige planejamento, protetor solar, repelente e bons facões. Mas Iquitos, no Peru, é uma das poucas cidades que exige esse mesmo preparo, até mesmo para turistas, porque está localizada no meio da floresta amazônica, a cerca de 3.700 quilômetros do Oceano Atlântico e 1.030 quilômetros da capital Lima. Iquitos é a maior cidade do mundo que não pode ser acessada por estrada. A única maneira de chegar lá é por avião ou em uma viagem de barco que dura 5 dias. Ela fica a apenas 125 quilômetros abaixo dos 2 principais afluentes do rio Amazonas. Então, o local não poderia ser mais selvagem. Mesmo assim, 500 mil de pessoas vivem em Iquitos, que conta com museus, uma catedral e ruas modernas. Ainda assim, a vida na floresta está sempre por perto.
Os mercados da cidade vendem carne de jacarés, onças, bichos preguiça e outros produtos de animais exóticos. E à beira do rio Itaia encontra-se a Baixa Belém, um bairro com casas e mercados feitos de madeira, folhas de palmeira e chapas metálicas. De dezembro a maio, a estação das chuvas eleva o nível da água e inunda o rio, transformando o bairro numa espécie de Veneza amazônica. Por isso, os edifícios ficam sobre palafitas para continuar funcionando como um bairro comum, com lojas e hospitais acessíveis apenas por canoa. Para os 7.500 moradores de Belém, isso pode parecer normal, mas eu com certeza ficaria apavorado com as criaturas escondidas na água. Ainda assim, se isso não for selvagem o suficiente para você, muitas empresas em Iquitos oferecem expedições ainda mais profundas pela floresta, a partir do porto da cidade, permitindo que os visitantes se aventurem no coração da selva e deixem a civilização para trás. Melhor não. Agora, do pântano amazônico às alturas das montanhas, os antigos monastérios da Tessália, na Grécia, foram construídos para separar os monges do mundo, e estão quase literalmente no céu. Esses edifícios religiosos ficam no topo de colunas rochosas gigantes, chamadas meteora, que variam de 300 a 550 metros de altura. Isso é o que eu chamo de fé nas alturas. Mas por que há tantos monastérios por ali? Bem, a prática de adoração sobre colunas naturais vem da Europa e da Ásia do século V d.C., quando monges cristãos conhecidos como estilitas viviam permanentemente no topo de pilares. Eles acreditavam que, ao se tornarem eremitas, evitariam as tentações mundanas da terra e, assim, alcançariam a salvação espiritual. Em Meteora, monges cristãos ortodoxos começaram a se estabelecer por volta do século XI d.C., com 24 mosteiros ativos no auge de sua popularidade. Como você pode imaginar, antes da invenção de caminhões de mudança, transportar materiais de construção e pertences dos monges para o topo era bem difícil. Mas os monges deram um jeito, inserindo vigas nas rochas e usando redes e escadas de corda para subir os suprimentos. Surpreendentemente, cerca de 50 freiras e 17 monges ainda vivem isolados nos 6 mosteiros ativos, embora hoje sejam bem mais perturbados por turistas curiosos que escalam Meteora, usando teleféricos modernos instalados para facilitar o acesso. Mas os monges não têm permissão para usá-los para descer e comer no McDonald's local quando sentem fome, e normalmente dependem de visitantes para enviar comida, água e roupas para que consigam sobreviver. Além disso, estão constantemente expostos ao clima severo e ventos fortes que ameaçam jogá-los das colunas. Então, não acho que um retiro espiritual poderia ser mais assustador e isolado. Pessoalmente, eu preferiria encontrar iluminação espiritual ainda tendo acesso à FedEx e à TV. Afinal, como é que eu iria assistir os filmes do Star Wars? Falando nisso, se Star Wars me ensinou uma coisa, é que numa batalha é sempre melhor ter a vantagem no terreno elevado. E é por isso que a cidade de Amedi, no norte do Iraque, é o melhor lugar para se estar durante um conflito. A cidade está localizada sobre um planalto montanhoso, com mais de 427 metros de altura, e sua elevação e muros altos a tornaram uma fortaleza excelente contra invasores. Sua história de 3.000 anos a torna uma das cidades mais antigas do mundo, e originalmente só era acessada por 2 escadas que levavam a portões fortemente protegidos. Hoje em dia não é muito mais fácil de chegar, já que só é possível entrar de carro por uma estrada montanhosa única e sinuosa. Imagine pegar um engarrafamento nessa estrada aqui. Não é surpresa que a primeira sociedade a fundar Amedi fosse de cunho militar, criada por volta do século IX a.C., sob o Império Assírio. Mas ao longo do tempo, a cidade foi ocupada por vários impérios, incluindo os partas e os persas, trocando de mãos sempre que exércitos rivais conseguiam romper seus muros e tomá-la à força. Como ponto militar estratégico, sempre foi um lugar bem perigoso de se viver, mas hoje em dia ela faz parte do Iraque e tem uma população de cerca de 11.000 pessoas, comprimidas em uma área de apenas 1 km². Infelizmente, a cidade não pode se expandir para fora por causa de sua localização única. Então, mesmo com 3.000 anos, nunca pôde crescer para se tornar uma metrópole moderna. Dá pra dizer que sua população chegou a um platô. Entendeu a piada? Bom, pra ser sincero, talvez seja melhor assim. Viver nessas casas antigas à beira de penhascos já parece assustador e claustrofóbico. Imagine esse pedaço cheio de arranha-céus e prédios. Com certeza arruinaria a beleza natural da cidade e daria vertigem em qualquer um. Bom, vamos deixar essa vertigem de lado e falar de claustrofobia, indo para o subsolo. A menos que você seja um coelho, viver num buraco na terra provavelmente não parece muito atrativo. Mas na antiga região de Capadócia, na Turquia, pessoas vivem em cavernas esculpidas no subsolo há milhares de anos. A Anatólia é uma península situada num planalto ao norte das montanhas Tauro, e é famosa por seus espirais rochosos altos, apelidados de chaminés de fadas.
Essa paisagem alienígena se formou há cerca de 14 milhões de anos, quando erupções vulcânicas lançaram cinzas sobre a área, que se solidificaram em tufo macio. Depois, mais erupções cobriram o tufo com lava, criando uma camada de basalto duro. Com o tempo, o vento e a chuva desgastaram o solo, e o tufo começou a se erodir. Como o basalto erode mais lentamente, as áreas cobertas pela rocha dura permaneceram, formando pilares com topos em forma de cogumelo. Alguns desses pilares chegam a impressionantes 40 metros de altura, e, incrivelmente, algumas pessoas vivem dentro deles. Acredita-se que a região seja habitada desde 1200 a.C., quando era governada por uma civilização antiga chamada Hitita. Eles escavaram casas nas chaminés de fadas, e quando foram atacados, começaram a escavar túneis e cavernas no subsolo para se esconder dos invasores. Ao longo de milhares de anos, diferentes civilizações ampliaram esses túneis, incluindo cristãos primitivos, que os usavam para fugir da captura pelos romanos do século I d.C. Isso resultou na criação de uma rede subterrânea chamada Derinkuyu, com 11 níveis, 600 entradas e capacidade para até 20 mil pessoas. Conforme a cidade subterrânea foi construída, civilizações também escavaram casas, estábulos e mosteiros nas chaminés de fadas da superfície, diretamente conectados aos túneis abaixo. Mas, ao contrário do sistema abandonado, essas casas ainda são habitadas por alguns moradores modernos da Capadócia. As estruturas antigas têm cômodos esculpidos com até 4,2 metros de largura e 3 metros de altura, resultando em casas bem espaçosas. Além disso, hotéis e restaurantes grandes também existem dentro de algumas áreas das cavernas, com todo o conforto da vida moderna. Hoje, essas estruturas são protegidas pela Unesco e escavar mais na rocha é proibido. Então, ampliar sua casa-caverna está fora de cogitação. Mas você pode comprar uma propriedade dentro de uma antiga chaminé de fada e viver como os hititas há milhares de anos. Eu fico imaginando como é o mercado imobiliário por lá. Um cômodo com mais buracos vale mais? Ou uma caverna mais alta é considerada uma cobertura de luxo? Bom, de qualquer forma, viver nas chaminés pode ser bem perigoso. Subir centenas de degraus de pedra só para chegar em casa já é uma coisa bem intensa. Além disso, o tufo vulcânico da região ainda está se desgastando. E em 2024, uma chaminé de fada desabitada desabou, destruindo a casa dentro dela. Então, entre escadas escorregadias e tetos desmoronando, a vida por lá pode ser bem assustadora. E eu esperaria um pouco antes de me mudar. Todo mundo gosta de tirar fotos nas férias. E se você procura um lugar para fazer selfies espetaculares, então achou o lugar certo. Mas é bom prestar atenção onde pisa e ao se inclinar para tirar a foto, porque isso pode custar sua vida. Veja bem, Castle Follet, de La Roca, é uma cidade impressionante que fica 50 metros acima em um penhasco estreito em Girona, na Catalunha. As construções parecem perigosamente próximas da borda e com cerca de meio quilômetro quadrado de largura. Atravessar essa cidade compacta é como andar na corda bamba. É o famoso caso de estar entre a roca e um lugar duro. O penhasco é feito de rocha vulcânica e foi lentamente erodido em forma de crista pelos rios Fluviá e Toronel, que correm de cada lado da formação. Acredita-se que a cidade foi construída entre os séculos 11 e 13, e a maioria das casas medievais é feita com rocha vulcânica, retirada do próprio penhasco. Mas cerca de 1000 pessoas ainda habitam essas casas de rocha pesada, e de La Roca ficou carinhosamente conhecida como a Cidade Suspensa, por causa de sua localização precária. Imagina só tentar andar por esse bairro depois de uma noite tomando umazinha. Tragicamente, a encosta ainda está sendo erodida pelos elementos, e nos últimos anos a área ficou mais propensa a deslizamentos de rochas que corroem a cidade. Eventualmente, isso pode colocar aquelas casas suspensas em perigo, e acredita-se que um dia toda a cidade irá colapsar e cair da face da terra como a conhecemos. Portanto, é provável que no futuro, Castle Follet de La Roca desapareça. A cidade suspensa está literalmente por um fio. Chegar à cidade é uma jornada, mas não é tão isolada quanto a próxima ilha, que foi usada pelo governo britânico para exilar prisioneiros e fazê-los desaparecer da sociedade. Santa Helena fica a 1.930 quilômetros da África, e a massa de terra mais próxima é a Ilha da Ascensão, a 1.300 quilômetros de distância. Sua maior cidade é Jamestown, e seus 629 habitantes vivem no belo vale entre dois penhascos íngremes no limite da ilha. Esse espaço apertado tem apenas 122 km², o que a torna aproximadamente do tamanho da Disney World de Orlando, o que soa bem claustrofóbico. Se eu mal aguento a multidão na Disney, imagina só viver nessa cidade, ainda mais sendo composta por apenas uma rua principal. No lado oeste do vale fica a Escada de Jacob, uma escadaria com 699 degraus que permite subir até 600 pés de altura e observar a cidade abaixo. A subida é aterrorizante. E lá do alto você pode ver o quão isolada é a ilha.
com nada além do Oceano Azul até onde a vista alcança. Para contextualizar, o aeroporto da ilha foi só construído em 2015 e atualmente o único trajeto até lá é um voo semanal de 6 horas saindo de Joanesburgo, África do Sul. Então, voar de lugares mais distantes, como Estados Unidos, leva mais ou menos 24 horas, com várias conexões e um custo entre 3 e 10 mil dólares. Só esse prejuízo já é assustador. Mas antes da construção do aeroporto, a única forma de chegar à ilha era uma perigosa viagem de barco da África do Sul, que podia levar até 5 dias. Eu já tô enjoado só de pensar. Portanto, Jamestown está realmente no fim do mundo, e depois que a cidade foi construída pelos britânicos em 1659, sua maior fama foi ter servido de prisão ao general francês Napoleão Bonaparte. Ele foi capturado e exilado para lá após sua derrota na Batalha de Waterloo, em 1815, e viveu seus últimos 6 anos em isolamento em outra parte de Santa Helena. Mas o velho Napo não foi o único. O Império Britânico exilou vários prisioneiros na ilha ao longo dos anos, pois sua localização remota os removia totalmente da sociedade. Então, embora muitas pessoas vivam confortavelmente em Jamestown hoje, não consigo imaginar nada mais assustador do que estar preso lá nos anos 1800, forçado a viver a milhares de milhas da civilização. Ai, credo. A maioria das cidades é conhecida por prédios famosos, monumentos e pontos turísticos, mas alguns lugares têm atrações bem mais assustadoras, como cachoeiras gigantes atravessando o centro da cidade. A cidade de Furong, na província de Hunan, na China, abriga uma imensa cachoeira com casas e prédios construídos bem acima dela. Essa queda de 40 metros de largura e 60 metros de comprimento é, em seu estado mais calmo, um espetáculo aquático relaxante. Porém, quando chuvas fortes atingem a região, a correnteza intensa pode fazer a água transbordar. Se eu morasse num daqueles prédios no topo do penhasco, estaria apavorado com a água rugindo do lado de fora da minha janela. Mas a cachoeira é considerada segura. E, felizmente, Furong existe às suas margens há mais de 2.000 anos sem colapsar nas quedas. Contudo, não é a única Rivendell da vida real. A cidade de Schaffhausen, na Suíça, fica ao lado de uma das maiores cachoeiras da Europa, as Cataratas do Reno. Essa queda monstruosa atinge alturas de mais de 23 metros e uma largura de quase 150 metros, com 600 mil litros cúbicos de água caindo a cada segundo. Infelizmente, isso gera correntes fortíssimas no Reno, e nadar ou cair no rio enquanto ele atravessa Schaffhausen é tão perigoso que fatalidades ocorrem com frequência. Além disso, as chuvas intensas, agravadas pelas mudanças climáticas, causam inundações mais frequentes nas quedas, danificando a infraestrutura da cidade. Claro, o governo de Schaffhausen constrói defesas cada vez melhores para evitar enchentes internas, mas o risco constante de inundação estagnou o desenvolvimento da cidade, impedindo que crescesse ao longo das décadas. Talvez isso seja até bom. Se essas pequenas cidades se tornassem metrópoles cheias de arranha-céus, seria bem assustador. Bom, eu sei que se eu morasse no 50º andar, bem na beira da cachoeira, nenhuma medida de segurança me faria sentir seguro. Agora, talvez você olhe para essa linda cidade espanhola e pense, o que há de assustador nisso? Mas não deixe se enganar pela aparência romântica. Honda é uma cidade construída em alturas horripilantes e com uma história sombria. Com 700 metros acima do nível do mar, a cidade se ergue acima das nuvens e neblinas, posicionada sobre um gigantesco desfiladeiro chamado El Tajo, na vasta serra da Serrania de Honda. A ponte Puente Nuevo conecta as duas metades da cidade a 98 metros do chão. E embora a vista seja maravilhosa, eu me sentiria completamente preso lá no alto. No passado, os muros defensivos da cidade e seu desfiladeiro impenetrável a tornaram um bastião estratégico. Foi uma das últimas partes da Andaluzia a ser tomada dos muçulmanos durante a conquista católica da Espanha em 1485. No entanto, esse isolamento não era bom para viajantes, pois Honda também teve um histórico de bandidos. A cidade era o local perfeito para salteadores roubarem viajantes desavisados a caminho da cidade, já que as vítimas não tinham para onde correr. Na verdade, no século XIX, um grupo inteiro de ladrões conhecido como os 7 Garotos de Écija atuava nessa região, assaltando violentamente quem passava por ali. A relação da cidade com a violência também fica clara por ela ser o berço da tourada moderna, já que a versão atual desse sangrento espetáculo foi criada lá no século XVIII. Então, embora a localização elevada e remota de Honda ofereça belas paisagens, no passado era um lugar perigoso para visitar. Uma viagem onde você tem que fugir de criminosos perigosos antes de assistir a um dos esportes mais sangrentos da história. Não parece o tipo de férias relaxantes que eu gostaria. Bom, acho que é isso. Viver no limite da Terra pode ser bem assustador. Mas se você tivesse que se mudar para uma dessas cidades isoladas, qual você escolheria? Conta pra gente aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.